E aí, galera do nono ano, professor Jairo chegando para mais uma aula. Nossa aula de hoje é arte, isso. Então você pega o seu livro, o seu material, se prepara, fica sentado. E aí, como você está? Tudo em paz? Tudo ok? Eu estou bem e a gente vai dar sequência à nossa aula. Antes de iniciarmos o nosso assunto da aula de hoje, nós vamos trazer a revisão da última aula, das atividades que ficaram para que vocês pudessem estar realizando. Lembrando a você que você precisa estar realizando as atividades do AVA, então os professores estão começando a colocar as atividades no AVA e você precisa estar resolvendo, porque nós professores estamos acompanhando e a coordenação também. Então vamos lá. Aqui eu tenho duas atividades que ficaram para casa. Como nós estamos nesse processo de pandemia, isolamento social, as atividades elas estão individuais, ou seja, aquelas que eram para grupo, nós estamos colocando para casa para que você faça ela de forma individual. Então a primeira diz o seguinte: com base em uma fotografia, faça uma releitura da infanta Dona Margarita de Áustria. Mantenha a pose corporal original, mas utilize roupas diferentes e atividades que relacionem a infância, alterando o local e o que ela está fazendo. Em seguida, apresente sua criação à turma. Então, professor, o que eu vou fazer? É justamente essa imagem que você vai fazer um retrato dela, tá? Ou seja, uma releitura dessa imagem, tá? A infanta Dona Margarita de Áustria. Beleza? Então, a proposta era essa. Então, em casa, você vai lá, você pode estar produzindo, desenhando. Professor, não sei desenhar. Você pode tentar cobrir e, a partir daí, você vai utilizando cores diferentes, assim como é a proposta do livro, para que você possa estar fazendo essa releitura. Ok? A próxima questão diz, em grupo, ou seja, individual, escolha uma obra de arte e pesquise sobre ela. Depois, faça uma releitura dessa obra, utilizando revistas, jornais, canetinhas e etc. Vocês devem inserir características de cada integrante do grupo. Então, o que vai acontecer aqui? Em casa, você tinha que procurar uma imagem de um quadro de um artista famoso. E, a partir daí desse artista famoso, você iria com papel, tá? A utilização de revistas, jornais, canetinha, você iria fazer uma releitura. Ou seja, você poderia cobrir os cabelos, por exemplo, com um pedaço de papel, e você iria criar uma nova obra, mas isso é uma releitura, deixando as características próprias do quadro original, ok? Vamos na sequência. Bom, releitura de obra de arte relacionando conceitos. Todos os nossos livros, eles estão trazendo justamente essa relação de conceitos, esse organograma. Então, aqui nesse, ele está trazendo uma releitura. Então, ele diz o seguinte, releitura. A releitura relaciona-se com o quê? Então, ele tem dois momentos aqui. Nós estamos trabalhando nesses capítulos 6º, 7º, 8º e 9º ano, trazendo como ponto de partida sobre pintura, sobre releitura, o quadro da Mona Lisa, que é um quadro que é bastante conhecido, bastante divulgado, e que a partir da perspectiva da Mona Lisa, outros artistas também puderam fazer uma releitura. Então, o que tem aqui? Aqui nós temos a reinterpretação e temos Mona Lisa. Então, vamos lá. Mona Lisa relaciona-se com o quê? Você ia colocar aqui o quadro aí no seu livro, ele está branco, e você ia colocar com o Renascimento. Mona Lisa também relaciona-se com o canônico greco. Também relaciona-se com a proporção, ok? E aqui a obra de arte com maior número de releituras. Qual é? É justamente a Mona Lisa. Ela é considerada a obra que tem o maior número de releitura. Bacana, né? A gente conhecer sobre isso. Talvez você diga, professor, vai servir para quê essa informação referente ao quadro da Mona Lisa? Vai servir justamente para que a gente se torne uma nação, para que a gente se torne pessoas que tenham um conhecimento cultural, né? Não só sobre livros, mas que a gente tenha um conhecimento cultural que seja também sobre a arte, sobre a pintura, né? E também sobre a história do mundo da arte e cultura, ok? Vamos à sequência.
nós vamos encerrando por aqui a nossa correção para entrarmos no nosso capítulo de hoje. Bom, vamos lá ao capítulo, que diz assim: cópia ou recriação, o que muda no arranjo? Então a gente tem aqui uma ideia sobre arranjos, sobre mudanças, sobre formas diferenciadas. Então vamos lá compreender o que esse capítulo está falando. Reescrevendo para outras vozes ou outros instrumentos. De acordo com o dicionário, um arranjo é uma reelaboração ou uma adaptação de uma composição musical para uma combinação sonora em diferentes da original. Então, eu já sei que um arranjo é algo diferente, né? Ele vai justamente dizer que é uma reelaboração. Então, lembre, arranjo é uma reelaboração. Na história da música ocidental, podem-se citar, por exemplo, os arranjos do século XV, quando algumas músicas vocais receberam novos arranjos para serem executadas por alaudes ou teclados, instrumentos típicos da época. Então, a música, ela tem essa abertura, justamente os arranjos que são incorporados. Por exemplo, vários artistas regravaram várias músicas no decorrer dos anos. Para que aquelas músicas não ficassem parecidas com a original, muitos artistas fizeram novos arranjos. O que são os novos arranjos? Uma reelaboração. É parecido com a ideia do que nós estamos estudando da releitura. Então, todo esse capítulo está tratando sobre releitura. Seja releitura na pintura e seja releitura que é na música. Então, na música são chamados arranjos, que é a reelaboração ou adaptação de uma composição musical. Tá? Vamos lá. O arranjo na música erudita. Então, a gente está vendo agora um pouquinho do arranjo na música erudita, certo? Então, vamos lá para que a gente possa entender sobre isso. Na música erudita tradicional, o arranjo é menos flexível do que na música popular. Na música popular, geralmente, o compositor escreve canções com digamos que um modelo bem básico. Há uma diferença, né? Porque a música erudita, ela é muito clássica, ela é muito tradicional, muitas vezes intocável. Já na música popular, ou poderíamos dizer o que nós escutamos hoje, é possível que essas alterações elas sejam feitas e que haja todo esse processo de alteração. A gente pode dizer que o trabalho será de expandir a música para um conjunto mais abrangente, prover as partes complementares, como as linhas baixas e ritmos, acrescentar solos e contracantos e preparar a música para a instrumentação desejada. É comum, por exemplo, que um grupo musical possua arranjos diferentes na mesma canção para a gravação e a execução ao vivo em teatro ou execução em grandes espaços, como estádios, haja uma diferença. Então a música ela vai se reinventando ao longo do tempo. E o bom é que eu e você podemos aprender a tocar instrumentos e criar vários tipos de arranjos. E a partir daí fazer uma releitura de diversas músicas em diversas épocas e em diversas situações. Vamos lá. Então nós vamos ver agora estudo dos elementos sonoros e de composição. Ao fazer um arranjo, a composição continua sendo a mesma, mas com algumas características diferentes de como foi concebida. Essas características podem estar relacionadas a vários aspectos de composição: ritmo, escolha, tímbrica, densidade, expressividade, o tom, repetição, entre outros, tá? Então nós vamos agora analisar cada um desses aspectos. A gente vai conhecer tudo sobre o estudo dos elementos sonoros e de composição. Então a música ela tem esses elementos que são de grande importância e de grande valia para a música. Então vamos lá. O primeiro que nós vamos estudar esse elemento sonoro de composição vai ser o ritmo. Então é interessante que haja ritmo em uma música. Ao observar, ao olhar para essa imagem, a gente está vendo um relógio que pela fotografia é um relógio que ele está
não tão lento, né? Ele está rápido. Então, a gente vai falar de ritmo nessa sequência, que o ritmo ele é essencial. Olha a primeira definição que traz sobre ritmo. Ritmo, vamos lá, definir ritmo é algo muito difícil, mas para compreender um pouco desse conceito é importante saber que ele está ligado ao tempo. Por essa razão, o relógio, o ritmo precisa estar ligado ao tempo. Então, todas as vezes que você compreender dessa forma, você vai ter a ideia de que o ritmo é justamente isso, relaciona-se ao tempo. O ritmo subdivide o tempo agrupando os sons de acordo com a sua duração. Todos os sons e as pausas, os silêncios, que é justamente cada espaço, acontece durante determinado tempo. É a sequência dessas durações que gera o ritmo de uma música. Se os sons acontecem sempre com o mesmo intervalo de tempo, repetindo as mesmas sequências de durações, a música pode ter um ritmo repetitivo. Então, depende muito do tempo de pausa nessa música. Então, por essa razão que esse relógio está aqui para ilustrar a ideia de ritmo ligada ao tempo. Então, fiquem atentos. Se você sentir alguma dúvida, você pode buscar um pouco mais de informações na internet acerca do ritmo e aprender. Você que já domina um pouco da música, tá? Você vai adquirir um pouco mais de informação e de conhecimento. Vamos lá. Aqui eu tenho o metrônomo. É um aparelho que consiste em um pêndulo que ele vai oscilando, tá? Durante a execução da música. Então, isso é o que vai justamente estar fazendo todo esse processo de medição. A gente vai ler um pouquinho aqui para que a gente possa compreender, tá? Vamos lá. Metrônomo, aparelho que consiste em um pêndulo oscilante. Suas oscilações são reguladas pela distância de um peso na haste do pêndulo e podem ser mais rápidas ou mais lentas. Ele vai determinar se você está tocando a música exatamente dentro do que foi especificado na partitura. Lembra? Partitura é justamente o livro lá onde vai se acompanhar, o músico vai acompanhando, vai organizando, percebendo lá as notas. Então aqui vai justamente falar do metrônomo nesse sentido, que aqui é o momento que você vai perceber se você está dentro daquela proposta. Tá? Ele continua dizendo, exatamente dentro do que foi especificado na partitura ou não, e vai marcar a pulsação da música para você não se perder, tá? Então esse é a função dele, tá? Vamos lá, dando sequência à nossa aula. Vocês estão conseguindo compreender? Então vamos lá, dando sequência aqui no nosso estudo. Bom, nós vamos falar agora também na perspectiva um pouco sobre a valsa, né? Uma dança tão interessante e que muitas vezes nós não conhecemos, que ela está compreendida dentro dessa questão da perspectiva também do ritmo. Então vamos lá, para que a gente possa compreender um pouquinho sobre ela, que diz assim: a valsa, por outro lado, tem ritmo ternário. Isso significa que as durações dos sons podem ser organizadas com a contagem de 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Durante sua execução. Então você que aí quer aprender dança, você agora tem uma ideia, tá? Podemos interferir de maneira simplificada, que cabem 3 tempos em cada compasso de uma valsa. Procure ouvir algumas valsas para que você possa tentar acertar os passos. E isso vai servir para que você tenha um norte também na hora de dançar. Algumas pessoas chamam outras pessoas que dançam muito bem o chamado pé de valsa, que é justamente aquela pessoa que consegue ter uma sincronia na hora dos passos da sua dança. Ok? Vamos lá. Na sequência. Bom. Para saber mais, aqui tem Danúbio Azul. Uma das valsas mais conhecidas é a Danúbio Azul, que foi composta por John e teve sua estreia em 1867, após a morte de seu pai, John. Uniu um grande número de músicos com os remanescentes da orquestra do pai, até então considerados representantes da valsa. O público então voltou entusiasmado a aplaudir aquela majestosa formação musical dirigida novamente por ele. O mais interessante é que
como eu disse no início da aula, a música ela vai nos lembrar momentos importantíssimos. Como eu disse, ou filme que você assistiu na época, ou o momento de uma situação que você passou, ou o final de ano na sua casa, o Natal, o Ano Novo. Aquela música ela vai ficar lá na sua mente e todas as vezes que aquela música tocar em algum lugar, você vai lembrar de momentos importantes. É assim que acontece justamente com esse texto que nós acabamos de ler no Para Saber Mais, né? Ele foi lá e trouxe, ele fez uma nova roupagem, poderíamos dizer assim, naquela valsa, e houve aquela apresentação, tá bom? Bem, nós vamos tratar agora o compasso. O que é o compasso? O compasso divide a música em partes, nas quais se encaixam tempo de sons específicos. O termo compasso define a acentuação regular da música e articula de forma organizada os sons com determinada duração, ok? Então isso é o compasso. Outro ponto que a gente traz para vocês, nós estamos já encerrando a nossa aula, que é a pulsação, tá? A pulsação é a unidade rítmica básica, é um padrão que se repete em tempos regulares, como no tic-tac de um relógio. Corresponde à marcação que instintivamente fazemos quando batemos os pés ou as palmas, acompanhamos uma música. A pulsação normalmente evidenciada por algum instrumento musical é o tempo forte da música, tá? Então é mais uma área que a gente está conhecendo na perspectiva da música, ok? Bom, essa foi a nossa aula, espero que você tenha gostado. E em casa você pode pegar o seu livro e você vai para as tarefas, porque nós vamos continuar discutindo sobre o que muda no arranjo, cópia ou recriação. Assim como acontece com os quadros, também acontece na música. São os novos arranjos de músicas tradicionais e a gente vai vendo ao longo dos nossos capítulos. Um forte abraço, fique em paz, fique com sua família.